E aí, galera do primeiro ano, tudo bem? Mais uma videoaula aqui, aula 18 e 19, da apostila 2, página 102. Então, hoje a gente vai falar de funções, conceitos básicos. Então, eu já introduzi esses conceitos na última aula, falar alguma coisinha sobre as propriedades das funções. E aí, a gente vai para os exercícios. Então, vamos lá, ó. Primeiro, sendo A e B conjuntos não vazios, né? Senão seria uma função sem sentido nenhum, chamaremos de função de A em B qualquer conjunto F de pares ordenados que respeite as seguintes condições. Então, primeiro, todo elemento de X tem um correspondente em Y. Então, ó, para todo elemento de X do primeiro conjunto, existe um par XY em F. Ou seja, no conjunto do domínio, todos os elementos eles encontram solução no conjunto do contradomínio. E outra, se x, y e x, y' pertencem à função, então y' igual a y. O que isso quer dizer? Que cada elemento do domínio existe apenas um caminho até o contradomínio. Então, se eu fizer um desenho aqui, eu acho que vai facilitar o nosso entendimento desse assunto. Então, temos dois conjuntos, né? Falou conjunto A, né? Lá na apostila chamou de conjunto A, e o outro chamou de conjunto B. Conjunto A e B são conjuntos numéricos, então aqui dentro tem vários números. Vou colocar alguns aqui. 1, 2, 3, 4, tá. E aqui, outros números. 1, 2, 3, aquele ali quase saiu, né? 4, 5, 6, 7, beleza. Então, o que ele fala aqui? Que o conjunto A é o conjunto do domínio. Então, a função é de A em B. Quer dizer que cada elemento do A ele vai se relacionar com o elemento do B. Então, tem uma lei de formação, né? Uma regrinha lá. Você coloca o número naquela regrinha. Quando ele sai, ele se transforma em outro número. Por exemplo, inventar uma regrinha aqui. F de x igual a 3x menos 18. Você pega o valor, um número, coloca lá naquela regrinha ali do x, calcula 3 vezes esse número, que você, né, menos 18. Vai sair um outro número. Então, o valor do x se relaciona com o número que você obtém calculando 3x menos 18. É isso. Então, exemplo, né? Então, é como se fosse uma maquininha, né? Que você pega o número, coloca na maquininha, ele gira lá e te dá um outro número. Só que tem algumas regrinhas específicas. Por exemplo, ó, cada elemento desse aqui, cada valor do x, quando você coloca, ele sempre tem um único caminho até o contradomínio. Então, você não consegue, por exemplo, você sair do x, do 1 e ir para o 3, e sair do 1 depois e ir até o 7. Não dá. Entendeu? Cada número do domínio só encontra uma solução no contradomínio. Então, se tiver o 1 ligando no 3 e ligando no 7, isso não é função. É outro tipo de relação que não é função. Então, cada número daqui se relaciona com o número de lá. Ó. Por exemplo, 2 com 6. Estou fazendo aleatório aqui, tá? É a função que eu estou inventando. Ó. E o último. Tá, coloquei aqui de propósito no 3 para mostrar para vocês que a volta não é igual, né? A volta não é idêntica à ida. Então, por que a gente tem que diferenciar domínio de contradomínio? Por que é de A em B e não de B em A? Por quê? No conjunto do domínio, no conjunto A, todos os elementos têm que ter um correspondente no conjunto do contradomínio. Mas não o contrário. No contradomínio, não tem necessidade de todos estarem relacionados com o domínio. Tá vendo que tem um 2 aqui sobrando, tem um 4 que ficou atrás aqui sobrando. E outro detalhe, eu disse que cada elemento desse conjunto vai encontrar um único correspondente no outro conjunto. Mas também não é válido o contrário. Porque, por exemplo, o 3, ó, ele tem dois correspondentes no domínio. Tem o 1 e o 4. Mas o 3, que é onde chega a mensagem, tem dois. Mas o 1, ele só tem um. O 1 só está relacionando com 3, o 2 só está relacionando com 6, o 3 com o 5 e o 4 com o 3. Então, cada elemento daqui
só tem um correspondente lá. Não importa se for o mesmo correspondente. Tem uma analogia muito boa, que eu gosto de falar, que é tipo assim. Aqui, imagina que aqui são filhos e aqui são mães. Então é o seguinte, um filho, ele só tem uma mãe. A gente está falando de biologia, né? De biológico. Então não estou falando de quem cuida, de quem... Nada disso, é biologia. Um filho só sai, né, de uma mãe. Então, o 1 sai, tem essa mãe aqui, o 2 tem essa mãe aqui, o 4 tem essa mãe aqui e o 3 tem essa mãe aqui. Só que uma mãe, ela pode ter mais do que um filho, então, né? E pode ter mulheres, né, que nem chegaram ao ponto de ser mães ainda. Então, tem aqui que não tem, ainda não tem filho, pode ser que não tenha, né? Então, essas mães aqui, esses elementos do conjunto B, que tem um correspondente no conjunto do domínio, a gente chama de imagem. O 3, no caso aqui, o 4 não, né? O 3, o 5 e o 6 formam o conjunto imagem. Se eu perguntar o conjunto imagem dessa função que eu acabei de inventar, é 3, 5 e 6, tá? E os outros? Os outros fazem parte do contradomínio. O contradomínio seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos eles. O domínio 1, 2, 3, 4. Tá? Então, tem essas diferenças aí. Se vocês não entenderam, volta um pouco o vídeo, assiste de novo. É legal essa ideia. Então, na maioria das vezes, a gente vai se tratar de funções de R em R. Isso que significa que os números do domínio e do contradomínio são os números reais, ou seja, pode ser qualquer valor positivo, negativo, raiz, fração, número com vírgula, decimal, não vai ter problema algum. Em algumas, e daí aí tem um pequeno equívoco, né, que a gente toma assim para diminuir a escrita do exercício. Então eu disse aqui para vocês que no domínio todos os elementos têm que ter um correspondente aqui do outro lado. Só que às vezes o exercício vai falar assim: encontre o domínio da função. Mas como? Se ele te apresentar a função, ele que tem que falar qual é o domínio, né? Mas às vezes ele escreve esse tipo de exercício dessa forma, querendo dizer qual é o maior domínio possível nessa expressão. Então, por exemplo, ó, vou pegar esse aqui, ó, f de x igual a 1 sobre x mais 1. Então, se eu colocar aqui, vamos lá, f de x igual a 1, vou colocar aqui embaixo aqui o x mais 1, depois eu ponho o risco. Então, se eu colocar aqui dessa forma aqui, ó, o que vai acontecer? O x são os elementos do domínio. Podemos pensar nisso aqui, ó, nesses números. O x são os elementos que estão no domínio. No caso do exemplo da apostila, são números reais. Só que tem um detalhe, pessoal. Tem um número real que não tem como eu calcular aqui, porque é uma fração. E a fração não pode ter denominador igual a zero, né? Não existe fração cujo denominador é zero. Primeira lei da matemática, nunca dividirás por zero. Vocês já viram isso. Mas não existe divisão por zero. Então, o que a gente vai falar assim, ó? E para essa função existir, a condição de existência, e eu vou abreviar aqui, é que o denominador da fração, x mais 1, seja diferente de zero. Eu não vou encontrar o símbolo aqui no meu teclado diferente, então eu vou produzir um aqui, ó. Diferente é um igual com risquinho. Ou seja, meu x, passo mais um para lá, tem que ser diferente de menos 1. Então, vamos fazer o risquinho de novo aqui para não ficar errado. Certo? Então, como que seria o domínio dessa função? O domínio da função seria todo número real que não seja o menos 1. Então, o domínio, se eu pediu para escrever o domínio, eu escrevo assim. O domínio é todo número real tal que o x seja diferente de menos 1, tá? O x não pode ser menos 1, porque se o x for menos 1, a gente vai ter o denominador da fração e não vai conseguir resolver. Vai ficar 1 dividido por 0. Não tem como dividir 1 para 0, né? Então, é isso. Ó. Então, quando for fração, a gente tem que tomar com cuidado de que não existe denominador igual a zero, daí a gente faz essa condição de existência que eu fiz ali. E quando for raiz, tá vendo aqui, ó? O que acontece? Quando tiver uma raiz quadrada, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, a gente também toma esse cuidado
de verificar quais os números que, se eu colocar dentro da raiz, torna aquilo negativo. Então, deixa eu pegar aqui esse exemplo, eu resolvo lá. Olha lá. Então, aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ó, circular. 1 sobre raiz de x. Raiz quadrada de x. A raiz quadrada não pode ser de um número negativo. Então, aquilo que está dentro da raiz quadrada, que é o x, tem que ser maior que 0. Tá? Eu falo maior, não maior igual, porque ainda, além de ser uma raiz, né, não pode ser negativo, e não pode ser 0, porque é o denominador da fração. Então, juntou as duas coisas ao mesmo tempo. Maior ou igual a 0, um diferente de 0. Beleza? Continuando. E é basicamente isso a nossa aula, entender um pouquinho, né? Função dada pelo gráfico. Então, o que acontece? Um gráfico dessa maneira aqui não deixa de ser uma função, porque para cada ponto que você tem aqui embaixo, ó, do x, você tem um y correspondente. Então, para cada valor do x, você tem um y correspondente. Ó, vou pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto tem um valor aqui embaixo do x e tem um y correspondente aqui, né? Cada coordenada tem uma coordenada x e uma coordenada y, tá? Vamos ver se ele vai mostrar um detalhe aqui que é muito, ó. Então, o domínio da função é dada pela projeção do gráfico sobre os eixos das abscissas, né? O eixo x é o eixo das abscissas, então esse é o domínio. E a imagem da função é dada pela projeção, é o pedaço que é usado do gráfico do eixo y, que é daqui até aqui, né? Certo? Se você consegue fazer um quadradinho aqui, ó, em que a função fique toda dentro dele, tá vendo? Então, esse pedaço do gráfico y é o que você usa, é a imagem. Agora aqui, se você for pensar no x, esse pedaço aqui, está aqui embaixo, vai daqui até aqui, é o domínio. Então, domínio tem a ver com o x, né? Domínio. Imagem tem a ver com o y, ou f de x, que é a mesma coisa, a gente viu na aula passada. Beleza, vamos lá. E aí a gente vai para o exercício, tá? Então, ó, o primeiro é aquilo ali que eu falei, obtenha o domínio e a imagem de cada uma delas, né? Você tem que ver domínio, onde começa e onde termina no eixo x. Imagem, onde começa e onde termina no eixo y, né? Tamanho total, a largura total. 2. Na figura temos um esboço no gráfico da função dada. Essa aqui, é uma semicircunferência, pelo menos parece isso, né? Qual é o domínio? Da onde ela começa até onde ela vai no eixo x? Qual é a imagem no eixo y? Completar a tabela é você pegar cada valor que está aqui, menos 1, 0, 2 e 5, que é o x, e calcular o f de x. Através do quê? Da sua lei de formação, que está aqui. Não é difícil, pessoal. Parece, mas não é. Por exemplo, o x igual a menos 1. Você vem aqui e coloca o menos 1 no lugar do x. X igual a 0. Você vem aqui e substitui tudo por 0, o x. Vai ver que não fica muito difícil, não. Vai ter alguma conta que não vai ter raiz exata? Vai. Ó, aí tem um exercício de vestibular do Enem, que vai perguntar exatamente se o domínio e a imagem, ó, tá? Ó, com relação ao capital adquirido na compra e venda de ações, qual investidor fez o melhor negócio? Então, você vai ter que ver a variação, né? O preço que ele comprou e o preço que vendeu. Qual é o domínio da função real nessa aqui? Essa é um pouquinho mais complicada, pessoal. É o que eu falei lá atrás. Se ele pediu o domínio, ele pede, na verdade, qual é o maior domínio possível. Então, aqui a gente tem algumas restrições. Ó. Vou pegar ela aqui, porque as minhas ferramentinhas que ficam ali no canto sumiram mais uma vez, né? Esse site aqui está deixando a desejar nesse ponto. Então, vou pegar, vou colocar aqui. Ó, não vou fazer a conta, não é essa a ideia, mas olha aqui. O denominador da fração não pode ser 0. Então, isso aqui tem que ser diferente de 0. Tá? X menos 2 não pode ser 0 e nem... Vamos fazer separado. Ó. Primeiro, você calcula. Primeiro aqui, x menos 2 não pode ser 0. Então, você escreve x menos 2 diferente de 0. Calculo x. Depois, x menos 5 diferente de 0. Calculo x. Já tem duas restrições ali. A terceira restrição é que o x menos 3, que está aqui dentro da fração... Opa, desculpa.
Está aqui dentro da raiz, não pode ser negativo. Então, x menos 3 tem que ser maior ou igual a zero. Aí depois, no final, você calculou as três coisas, você vem aqui e escreve assim. Domínio é igual x pertencente aos reais, você está falando que o x é um número real, tal que x é diferente de 2. Opa, estou falando a resposta, né? X, você vai falar, x é diferente de tananã, que deu aqui. Depois, x é diferente de tananã, que deu aqui. E x tem que ser maior ou igual o número lá. Então é isso aí, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. A gente falou um pouquinho disso e eu acho que é só isso, né? Então aí a gente vai para a tarefa. Só, então é isso. Tentem resolver os exercícios. Tentem entender esse conceito de função. É uma relação especial entre duas grandezas. Ali tem um exercício de vestibular. Na tarefa tem vários de vestibular. E aí você, conforme vai lendo, você vai ver que não é tão... Assim, parece que é uma coisa muito teórica, mas não. É uma coisa que a gente usa em várias situações do dia a dia, né? Agora, com essa crise do coronavírus aí, está aparecendo cada vez mais a matemática no dia a dia, né? Cada vez eles traçam um gráfico matemático, fala de um assunto matemático. Mas é isso aí, bons estudos e até a próxima. Deixa eu ver como é que eu paro de gravar.